Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre o sistema de administração de anestésico inalatório, continuar esse assunto nesse segundo vídeo. É importante a gente conhecer toda a logística, todo o mecanismo de funcionamento do aparelho de anestesia e como ele é suprido com seus gases e com as suas e como ele atua protegendo contra flutuações de pressões, flutuações de fornecimento e os mecanismos de segurança. O sistema de fornecimento de gases para o aparelho de anestesia é dividido em três regiões principais: a região de alta pressão, a região de pressão intermediária e a região de baixa pressão. É bem entendido já que o tanque de oxigênio criogênico é mantido fora, normalmente, da estrutura hospitalar, em uma região protegida, e ali há um conteúdo líquido de oxigênio mantido sob uma temperatura de menos de 180 graus Celsius, para que haja, então, essa demanda, essa autonomia de oxigênio que pode durar bastante tempo. Dentro da estrutura hospitalar, podem ainda existir cilindros com oxigênio, tanto como forma de backup desses tanques enormes, com grande conteúdo de oxigênio, mas naquelas estruturas menores, os próprios cilindros são a fonte de fornecimento da estrutura, do sistema geral de abastecimento, fornecimento de oxigênio do hospital. Dentro desses cilindros, então, há uma manutenção de pressão, preenchimento pleno desses cilindros com os respectivos gases, e essa pressão em relação ao oxigênio, quando ele está pleno, quando está com a pressão máxima, ele está completamente cheio, de mais ou menos 2.000 polegadas, perdão, libras por polegada ao quadrado. O ar comprimido é mantido também a uma pressão semelhante, e o óxido nitroso a uma pressão de 750 libras por polegada ao quadrado. E os seus correspondentes aqui, quando a conversão para quilograma-força por centímetro quadrado em relação à unidade bar. Esses cilindros com essa pressão elevada seriam danosos ao pulmão do paciente se fossem fornecidos os gases a essa temperatura. Por isso, existem reguladores de pressão que vão manter no sistema hospitalar uma pressão de 35 a 45 libras por polegada quadrado, que é um pouquinho abaixo do sistema geral de fornecimento do hospital. Então, normalmente, quando a gente usa esse sistema como forma de backup, o sistema principal de fornecimento da estrutura hospitalar é em torno de 45, 55 libras por polegada quadrado, enquanto essas fontes alternativas de backup são mantidas com a pressão um pouquinho abaixo. Isso acontece porque existem válvulas unidirecionais que fazem com que haja um uso preferencial do sistema hospitalar principal. Aquele sistema principal, então, ele mantém uma pressão um pouco mais elevada, e se você mantiver a pressão dessas fontes secundárias iguais ou acima daquela pressão, você vai esgotar o que é o backup, enquanto você não vai utilizar o sistema principal, que ficaria protegido pela válvula unidirecional. Dessa forma, essa fonte alternativa só vai ser utilizada se houver queda da pressão de fornecimento do sistema principal. E se por acaso você acha que tem alguma contaminação, houve algum problema de desconexão, de troca de gases no fornecimento principal, se você quer utilizar a fonte alternativa como forma de segurança ou de resolver algum problema ou alguma suspeita de troca de gases, você precisa desconectar o aparelho de anestesia do sistema principal, porque como ele tem uma pressão maior que essa pressão aqui,
não adianta você abrir o reservatório secundário de oxigênio ou de outro gás qualquer é, para resolver esse problema, porque a pressão dele é um pouco menor e aquela válvula unidirecional não vai deixar, embora com os registros abertos desses cilindros, a válvula unidirecional não vai deixar que haja fornecimento através dessa fonte secundária. Então, é preciso, se você suspeita de alguma coisa importante em relação à fonte primária, é preciso que ela seja desconectada para haver a liberação desse fornecimento aqui. E isso se dá em qualquer tipo de cilindro de fornecimento de gases, inclusive aquele cilindro de backup que pode estar atrás do aparelho de anestesia, que é mantido naquela pressão elevada, e dessa forma há a possibilidade de fornecimento de backup se houver alguma falha no fornecimento principal. Então, esse é o setor de pressão, de alta pressão, e após a válvula reguladora de pressão, a gente entra na pressão intermediária. Pressão intermediária, que normalmente é mantida entre 45 e 50 libras por polegada ao quadrado, com aquela fonte de backup um pouquinho abaixo disso, caso haja necessidade de utilização, e lembrar que aquele flush de oxigênio que a gente utiliza no aparelho de anestesia, quando a gente quer insuflar mais rapidamente a bolsa reservatória no sistema circular, por exemplo, ele vai ter um fluxo de 35 a 75 litros por minuto, dependendo do aparelho de anestesia, e essa fonte de oxigênio, ela não passa pelo vaporizador, ela vai a uma pressão intermediária, então é importante que tenha cuidado, que se mantenha a válvula pop-off, a válvula de escape em nível de abertura satisfatório, para que não haja barotrauma, porque essa pressão do flush é a pressão intermediária, ela não está submetida a índices de pressão, a valores de pressão ideais para insuflação do pulmão do paciente. Tem que ter muito cuidado com isso. E todas as formas de conexão são adaptadas para que haja uma identidade de cada uma delas. Os calibres das roscas, como foi visto no vídeo anterior, sobre o sistema de administração de anestésico local, anestésico inalatório, elas têm um calibre específico, a rosca é diferente para cada um, a bitola é diferente, a cor dos canos é diferente para cada um. Lembrando que o verde é oxigênio, o azul é óxido nitroso, temos o amarelo, que é do ar comprimido, e um cinza, que é do vácuo, quando há a utilização de vácuo no sistema hospitalar. Então, a conexão ela é feita de maneira que há engate rápido e há a rosca, que vai assegurar a segurança para não haver desconexão, vai conferir a segurança para não ter desconexão dos sistemas. Mas todas as bitolas, os bicos são de calibre diferente um do outro, para que não haja troca no fornecimento dos gases. O sistema de baixa pressão é o sistema que passa depois da segunda válvula de controle de pressão, e ela é mantida a uma pressão de mais ou menos 14 a 35 libras por polegada ao quadrado. É uma pressão mais baixa para que não haja risco maior de trauma, tanto volutrauma quanto barotrauma no paciente, já que há um risco se houver manutenção de pressões mais elevadas na insuflação pulmonar. E esse sistema é dividido, como nesse diagrama, de forma que temos o suprimento principal, que é mantido, como disse anteriormente, com uma pressão de 40, de 50 a 55, 45 a 55 libras por polegada ao quadrado. Isso aí é regulado através de uma válvula reguladora de pressão, já que ela vem de um tanque, normalmente, ou de um conjunto de cilindros ou de ar comprimido, cor amarela,
ou de óxido nitroso ou de oxigênio, e ela vem de um sistema de alta pressão, então precisa ter uma pressão reguladora que vai manter na pressão de fornecimento normal do fornecimento principal. Então tem a válvula de checagem. Se você utilizar o sistema de backup, vai ter aquela pressão característica de 2.000, e para o ar comprimido de 2.000 libra por polegada quadrada para o oxigênio, as pressões são iguais, e 750 para o óxido nitroso. Mas no fornecimento principal vai ser sempre em torno de 50 libras por polegada quadrada, e nessa válvula primária de redução de pressão dos fornecimentos secundários, vai haver a redução da pressão desse fornecimento secundário, que era nos valores mencionados, 2.750, para mais ou menos 35, 45, para ficar abaixo da pressão de fornecimento principal. Porque senão essa válvula unidirecional não vai permitir, vai deixar competindo os dois sistemas, e aquele que tiver a pressão mais elevada vai prevalecer no fornecimento. E esse é o sistema de pressão intermediária. Depois tem o controle de pressão, de novo, para reduzir a pressão para sistema de baixa pressão, onde vai ser fornecido ao fluxômetro, e do fluxômetro vai haver o fornecimento da mistura escolhida de gases, oxigênio, mais alguma coisa, ou ar comprimido, ou óxido nitroso, para entrar, então, a mistura no vaporizador. E se o vaporizador for acionado, tiver o seu dial aberto na concentração escolhida, vai haver a formação de vapor lá dentro, que vai misturar com a mistura de gases chegando do sistema de fornecimento, para então ser liberado para a saída final de fornecimento para o paciente, ou no sistema aberto ou no sistema circular, que vai ser então utilizado naquele paciente. Existem sistemas de segurança aqui, um deles, talvez o principal, nos aparelhos de anestesia modernos, seja o sistema de proporcionalidade entre oxigênio e óxido nitroso, que faz com que no sistema de roldanas aqui, a abertura do óxido nitroso indique ou proporcione uma proporcionalidade mínima de oxigênio. Você pode abrir o oxigênio tanto que você quiser, mas se você não abrir o oxigênio e abrir o óxido nitroso, ele automaticamente vai induzir a abertura do oxigênio para manter pelo menos uma concentração ali de 25%, dependendo do aparelho. Nesse aqui é utilizado o sistema Link 25, que mantém a relação de 1:3, ou seja, 25% de oxigênio vai ser sempre mantido, a não ser que você abra mais oxigênio para ficar mais diluído o óxido nitroso. Mas esse sistema não deixa o óxido nitroso ficar numa concentração maior que 75%, para garantir que não seja fornecida uma concentração hipóxica para o paciente. Existe também o sistema de flush, que, como eu falei, não passa no sistema de baixa pressão, ele vem direto, o oxigênio vem direto no sistema de pressão intermediária para ser suprido de maneira rápida ali, num fluxo de 55 a 75 litros por minuto, para insuflar aquela bolsa que de repente você percebeu que estava muito vazia, estava com algum vazamento, esqueci de encher o balonete do tubo, está vazando, ficou muito vazio. Ou você aumenta o fluxômetro aqui rapidamente para o ventilador mecânico funcionar mais rapidamente, ou você dá o flush, lembrando que o flush, além de ter uma pressão maior, ele não, do que o sistema de baixa pressão, ele não passa pelo vaporizador, ele vai oferecer oxigênio a 100%. E nesses sistemas sempre vai haver a presença de válvulas unidirecionais como essa aqui, que vai fazer com que a pressão induza a abertura da válvula, o gás escolhido vai ser encaminhado para a máquina de anestesia, para o aparelho de anestesia,
e se por acaso houver queda de pressão no sistema de fornecimento indicado, essa pressão presente no sistema comum mais para frente vai fazer com que haja o fechamento da válvula, então a válvula unidirecional não vai permitir o retorno do que está dali para frente. Esse sistema que eu apresentei aqui é o sistema utilizado pela General Electric, GE, o sistema da Dragon é um sistema parecido, tem também o fornecimento principal, naquela pressão em torno de 50 libras por polegada quadrado, o ar comprimido e o oxigênio fornecidos a uma pressão inicial, quando completamente cheio, de 2.000 libras por polegada quadrada, e o óxido nitroso 750 como fornecimento secundário. Então, essas válvulas primárias aqui vão reduzir essa pressão a valores entre 35 e 45, sempre abaixo do sistema de fornecimento principal, para que não haja competição e para que haja fornecimento sempre que tiver tudo normal, vai ser o fornecimento da linha principal, vai ser o fornecimento que vai acontecer. Só vai entrar em ação o sistema de backup se houver queda da pressão ali do sistema principal. Acabou o óxido nitroso lá do fornecimento principal, acabou o ar comprimido não está funcionando, e assim sucessivamente. E aí, de novo, existem válvulas de controle de fluxo, de pressão, e até chegar ao fluxômetro, que vai então mandar a mistura escolhida pela ativação do fluxômetro para o vaporizador, e tudo acontece da maneira como foi mencionado anteriormente. No sistema Drager ainda tem a possibilidade de haver um fluxômetro adicional, que é colocado na linha aqui de pressão intermediária, o oxigênio é 100%, não passa pelo vaporizador, e o sistema de flush também, da mesma forma não passa pelo vaporizador e trabalha com a pressão intermediária. Os sistemas são todos mantidos numa padronização internacional de segurança, que foi iniciada pela American Start Safe System, que indica uma série de mecanismos de segurança, como já mencionados em relação a calibre de bitola, de conexões, que são específicas para cada para cada um dos gases. Existe o sistema de PIN Index Safety System, que como eu mencionei por cima no primeiro vídeo, cada um desses cilindros, eles apresentam na cabeça deles lá um sistema de pinos, na verdade, orifícios ali que são desenhados de forma característica, como se fosse a assinatura do gás que tem dentro daquele cilindro. Então, aqui tem os dois orifícios do cilindro de oxigênio, vão servir para adaptação nos pinos da conexão do sistema que vai conectar, então, o oxigênio. Ele não adapta, por exemplo, no óxido nitroso, cada uma conexão dessa vai ser específica para o gás específico que vai ter que casar aqui com o sistema de orifícios que vai ser encontrado em cada um dos cilindros que vai corresponder ao gás que está ali dentro. Além disso, tem que ter o nome do gás ou a fórmula química dele impressa ali, marcada nos cilindros também, para que para que nem se tente colocar o conector errado, porque isso geraria ou dano nos dispositivos, forçando ali para dar certo, e aí pode até acontecer um dano e que permita a conexão, e isso pode gerar problema, muitas vezes, grave no paciente. Então, o sistema PIN Index Safety System é um sistema de reconhecimento da cabeça do cilindro pela própria conexão do sistema que vai receber ali o cilindro. Além disso,
esses conectores, eles são reconhecidos tanto no sistema principal lá de fornecimento de backup dos cilindros maiores, aqueles cilindros H, que são de 50 litros, como nesses esses cilindros menores, os cilindros E, que são conectados ali atrás do aparelho de anestesia e servem de backup para, caso haja falha no suprimento principal. Esses sistemas, então, são desenhados assim: tem a conexão que vai ser encaixada na cabeça do cilindro, e essa conexão tem esses pinos vão ser encaixados nos orifícios presentes na cabeça do cilindro que vai ser conectado ali. Então, se o pino não casar, é porque provavelmente você está tentando encaixar o cilindro errado e aí não vai dar certo, não vai receber aquela conexão. E, além disso, o sistema de diâmetro, né? O Diameter Index Safety System, que é um sistema que garante pelo menos a grande dificuldade de se instalar as mangueirinhas nas conexões, nas saídas da parede, dos tubos, dos cilindros, etc. As conexões têm cor específica, como mencionado anteriormente: azul, óxido nitroso; amarelo, ar comprimido; verde, oxigênio. O desenho é diferente, uns são sextavados, outros são sextavados com um diâmetro maior. O pino de recepção é de calibre diferente e a rosca vai ser diferente ali dentro da conexão. Você não consegue encaixar a mangueira do ar comprimido em nenhum dos outros gases e assim sucessivamente. Então, são todos de reconhecimento, tanto por cor, reconhecimento visual, cor, tamanho, e reconhecimento funcional também, o calibre e a bitola, a rosca é diferente, você não consegue encaixar. Os sistemas, então, são mantidos com essa padronização de reconhecimento de segurança, desde do fornecimento na parede até a entrada no aparelho atrás do aparelho de anestesia, com o reconhecimento e a utilização de tanques também, com cilindros, com as suas cores características de cada um dos gases. Isso é extremamente importante, foi desenvolvido ao longo de tempo e é importante que se mantenha a atenção nesse cuidado. Quais são os recursos de segurança principais disponíveis no aparelho de anestesia? Primeiro, o flush. Tendo o flush, você tem como fornecer oxigênio a 100% de maneira rápida ao seu sistema circular ou não de anestesia, fazendo com que haja, em caso de falha ou em caso de percepção tardia de baixo suprimento, um suprimento rápido, lembrando sempre que esse flush vai diluir os agentes anestésicos inalatórios no sistema circular, e você tem que estar atento para não haver risco de despertar do paciente, de perda do plano anestésico ideal. Sistemas pneumáticos de segurança são os sistemas que mantêm a forma de segurança em relação à concentração de oxigênio. Aqui tem um sistema mecânico e aqui você tem um sistema automático de proteção. Esse sistema garante que, caso haja queda na pressão de fornecimento do oxigênio, ele vai ter automaticamente queda no fornecimento do óxido nitroso, para evitar que haja concentrações excessivas de óxido nitroso ou concentrações hipóxicas de oxigênio. A gente diz que existe uma diferença funcional, mas o objetivo é o mesmo. No sistema GE, você tem aumento do oxigênio se você aumentar o óxido nitroso. Se o oxigênio, por exemplo, estiver fechado e você abrir o óxido nitroso, o oxigênio vai abrir automaticamente. Aqui é o contrário. Aqui, se houver queda do oxigênio, vai ter queda do óxido nitroso. Tá? Então, funcionam de maneira diferente, mas o objetivo é o mesmo. Então, sistema pneumático de segurança, alarme de suprimento do oxigênio. Se houver queda
de suprimento do oxigênio. Existem alarmes no sistema que disponibilizam ou que alertam para essa queda e assim ativam o sistema de correção desse suprimento. A fonte acessória de oxigênio é sempre importante, é o flush e o fluxômetro acessório. É importante que haja um analisador de gases em caso de falha de suprimento, troca de suprimento acidental, vazamento de qualquer espécie. Você, com o analisador de gases, se você dispõe dele, não é obrigatório, mas é um dispositivo que fornece bastante segurança para você saber como é que está a concentração do oxigênio e como é que está a concentração de outros gases e vapores, se possível também. O sensor de oxigênio é sempre importante. Muitas vezes o fluxômetro descalibrou ou há vazamento de um fluxômetro ou de outro, isso pode levar à queda da concentração de oxigênio, e é importante que a gente tenha esse diagnóstico de maneira rápida para corrigir rapidamente a deficiência. E o sensor de fluxo, que pode ter também, se você não tem o fluxômetro mecânico, aquele que tem o tubinho, e esse é mandatório, você tem que ter o fluxômetro mecânico, mesmo que você tenha o sistema de sensor de fluxo eletrônico, ele pode falhar, pode ter pane elétrica, pode ter vários problemas, e aí você tem que dispor do fluxômetro físico para você saber quanto que você está dando para o paciente. E o oxímetro é extremamente importante para você, monitorizando o paciente, saber se aquela concentração de oxigênio que você está dando é satisfatória, além, obviamente, do oxímetro fornecer outras informações, mas em relação ao fornecimento de anestésico inalatório, o sistema, o oxímetro é importante nesse quesito. O fluxômetro, ele dispõe da válvula reguladora de fluxo e do próprio tubo do fluxômetro. O tubo do fluxômetro ele é dotado de parede de vidro de forma cônica no interior, é chamado tubo de Torbe. Ele tem um diâmetro menor embaixo e maior em cima, de modo que quando você aumenta o fluxo do que você está oferecendo na passagem por esse fluxômetro, ele vai levantando mais o flutuador. Você abre o botão do fluxômetro para aumentar o diâmetro de fornecimento, de passagem do gás em questão. Isso aqui acontece porque enquanto o flutuador ele sobe ou desce, em volta dele existe uma passagem que é anular, e essa passagem vai ser tanto maior quanto mais alto ele tiver. Então, quando você aumenta, abre mais o botão aqui do fluxômetro, ele levanta mais o flutuador, aumentando o espaço entre o flutuador e a parede interna do fluxômetro, permitindo uma vazão maior. E tem esse botão aqui, esse freio do flutuador, que impede que o flutuador chegue até lá em cima, que se ele chegar lá em cima, ele vai interromper a passagem do gás. Então, ele não pode interromper, não pode obstruir, e por isso existe esse ponto que impede que ele vá até o topo máximo. Então, existe a passagem do gás em questão, por exemplo, o oxigênio, ele levanta o flutuador e passa para fora do tubo de Torme, para então seguir o seu caminho natural. Então, essa é a descrição resumida. A operação através do uso do botão é sempre, isso é padrão internacional, para você abrir tem que rodar no sentido anti-horário, para fechar no sentido horário o botão do fluxômetro. Ele é gás específico porque cada gás tem sua densidade, então ele é preparado, é adaptado e feita a sua calibragem, ele é calibrado para aquele gás específico, perdão, que vai, segundo a sua densidade, empurrar esse flutuador mais rápido ou mais lentamente, de acordo com a densidade do gás em questão. Por isso,
é importante que não haja troca também dos fluxômetros, porque cada um vai ser calibrado para o seu gás específico. E o fluxo ele vai adquirir importância quando ele for alto ou baixo em relação à característica do gás em questão. Quando o fluxo é muito baixo, o fluxo normalmente vai ser laminar e a viscosidade vai ser determinante nessa velocidade de fluxo. Quando o fluxo é muito alto, ele se transforma em turbilionar e a densidade do gás, então, vai ser determinante na velocidade do fluxo e na elevação do flutuador. Em geral, quando o gás é comandado pelo fluxômetro que você está operando, necessita ou indica o melhor uso com a utilização de dois fluxômetros, um com mais detalhamento do que o outro, um em mililitros e outro em litros, por exemplo. Normalmente eles ficam, os tubos do fluxômetro ficam um ao lado do outro, funcionam em série, portanto, vai primeiro passar pelo de mililitro para depois passar pelo de litro, mas o botão o botão controlador de fluxo, ele vai ser um só, não pode ter um botão para cada fluxômetro, isso é muito importante. Também a disponibilidade da sequência dos fluxômetros no aparelho de anestesia é muito importante. A gente tem, já vários trabalhos já mostraram isso, mas Egger foi o principal estudioso em relação a isso e mostrou que o fluxômetro do oxigênio deve ser sempre o último na série dos fluxômetros. Os trabalhos que foram realizados mostraram que quando o fluxômetro do oxigênio é o primeiro ou o segundo, se há vazamento em alguns dos outros sistemas, há um risco maior de perda do oxigênio. Então, aqui tem um vazamento no fluxômetro do ar comprimido, e o oxigênio que está lá como primeiro fluxômetro, ele vai perder o oxigênio aqui no vazamento do outro fluxômetro. Na mesma coisa se ele está no meio, se houve quebra no fluxômetro anterior, também vai haver vazamento do oxigênio para trás. Então, o importante é manter sempre o oxigênio como o último fluxômetro, porque se houver quebra em algum dos outros dois, o fluxo de oxigênio não vai ser perdido para trás, ele vai ser sempre, vai ter uma tendência a não perder o oxigênio no fornecimento ao paciente. Embora, mesmo, né, tomando esse cuidado, como hoje é a determinação das entidades internacionais que orientam, e esse é o padrão aceito, mas se houver quebra do fluxômetro do próprio oxigênio, aí não vai ter jeito, aí vai perder o oxigênio de qualquer forma, e é importante que você tenha sempre a monitorização adequada do paciente e, se possível, monitorização adequada do aparelho, através do analisador de gases, sensor de oxigênio, e assim sucessivamente. A acurácia é muito boa desses dispositivos, porém, existe a possibilidade de algum comprometimento na sua acurácia, que podem estar relacionados ou com sujeira ali no interior, entrou algum contaminante físico que vai impedir o flutuador de transitar livremente ali, a eletricidade estática, que pode levar, principalmente quando o fluxo é muito baixo, levar o flutuador a ficar colado ali na parede interna do fluxômetro, e aí pode perder um pouco de acurácia. Nos fluxos maiores, isso é bastante difícil de acontecer, mas pode acontecer. Pode haver dano do próprio flutuador, que danificado pode ficar tendendo a um lado ou outro. A inclinação do fluxômetro também vai impedir a sua melhor acurácia. E a pressão retrógrada, que acontece principalmente no momento da pressão inspiratória, em respiração mecânica manual ou mecânica, pode provocar
pressão retrógrada que pode, então, interferir na leitura do fluxômetro. Então, na fase expiratória, é o mais confiável de se observar como é que está o fluxômetro, embora alguns aparelhos de anestesia possuam válvula unidirecional que impede esse retorno da pressão, que de forma retrógrada vai interferir na flutuação do flutuador. Voltando aqui ao sistema de manutenção de concentração de oxigênio, que são os dois sistemas, o da Drager e o da GE, que tendem a proteger, entre aspas, o paciente contra misturas hipóxicas. Então, aqui nós temos no sistema de fornecimento da Drager, que é um sistema que é através de não aumento do oxigênio, mas quando a queda da pressão do oxigênio ocorre queda na pressão do óxido nitroso, porque existe essa válvula aqui que é desviada de forma a reduzir o fornecimento de óxido nitroso. Então, aqui nós temos um bastão ligado a uma válvula, e quando há queda da pressão do oxigênio, como aconteceu aqui, essa válvula que está aqui permitindo a passagem do óxido nitroso, ela é desviada para a esquerda, no caso aqui, e aqui, então interrompe aqui o fornecimento do óxido nitroso para o paciente. Então, ele vinha passando por aqui livremente, mas aqui, como houve queda da pressão do oxigênio, ele tampona aqui e interrompe o óxido nitroso. Então, quando há queda do oxigênio, há queda do óxido nitroso. Nesse dispositivo da AGE, funciona diferente. Toda vez que você rodar esse dial, esse botão do fluxômetro do óxido nitroso, lembrando que você abre com movimento anti-horário, você provoca a abertura do oxigênio também. O inverso não é verdadeiro, você pode abrir o oxigênio sozinho, mas se você abrir o óxido nitroso, ele vai manter sempre uma relação de 1:3, ou seja, 25% de óxido nitroso para 25% de oxigênio para 75% de óxido nitroso no mínimo. Você pode abrir mais oxigênio, mas pode haver maior concentração de oxigênio, mas o óxido nitroso nunca vai ser fornecido numa concentração maior que 75%, graças a esse mecanismo. Em relação a falhas, mecanismos de manutenção da proporção. Quais são as falhas possíveis nesses mecanismos de proteção mencionados no diapositivo anterior? Se houver suprimento de gás errado, não adianta, né? Se no lugar do oxigênio estiver oferecendo outro gás, vai por terra todo esse mecanismo de proteção. Mas isso é muito difícil haver a troca do suprimento por todos os mecanismos utilizados de segurança mencionados, cor, calibre, etc. Pode ter vazamento no fluxômetro do oxigênio. E aí, esse vazamento, quando o vazamento é antes da válvula, do mecanismo de proteção, é menos problemático, mas quando o vazamento é posterior, aí não tem como aquele mecanismo proteger. Então, vazamento pode levar, apesar de você estar utilizando um aparelho que tem todo esse dispositivo de segurança, mas se mais para frente tiver vazamento, esse vazamento não vai ser corrigido pela válvula e não vai ter jeito. E pode ter também diluição com agente volátil, quando o agente volátil tem muito pouca potência, como o desflurano, por exemplo. Aquela mistura, se você deixa uma mistura com 25%, por exemplo, de oxigênio, ou seja, você mantém 75% na capacidade máxima de concentração do óxido nitroso, mas você vai usar o desflurano, que é 6%. Quando essa mistura de oxigênio em óxido nitroso com oxigênio a 25% passa pelo vaporizador, aqueles 6% vão diluir mais esse oxigênio. Então, é um tendão de Aquiles que pode existir na utilização
desses mecanismos de proteção. Lembramos que é importante esse conhecimento, se for usar o desflurano, por exemplo, em concentrações acima de 6 ou 8%, é importante ter cuidado nessa mistura com óxido nitroso se ela estiver sendo utilizada. Mas uma notícia boa é que tanto o óxido nitroso quanto o desflurano, eles têm sido muito pouco utilizados hoje em dia. O desflurano praticamente está entrando em desuso, graças aos problemas climáticos que ele acarreta, como destruição da camada de ozônio. Então, esse é um problema que provavelmente vai parar de existir. E como que se faz o diagnóstico dessa falha desse mecanismo de segurança? É com o analisador de gases, né? Se você tem um analisador de gases, você vai saber qual a concentração de oxigênio que você está dando para o paciente. Se você tem o sensor de oxigênio, você sabe qual a concentração de oxigênio que está entrando pela via inspiratória do paciente. E, em relação ao paciente, a oximetria de pulso para você saber como é que está a saturação de oxigênio, se você precisa corrigir alguma coisa na utilização desse aparelho de anestesia. Bom, essa foi a segunda parte desse assunto. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, compartilhem, deem o seu like aí. E muito obrigado pela companhia.